Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amados, como eu mencionei na sexta-feira, essa é uma carta escrita para os judeus que haviam crido em Cristo Jesus. E eles estavam sendo perseguidos, tanto pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos judeus, os que não haviam crido em Jesus, quanto por Roma. Então, eles estavam enfrentando ali um momento difícil e provavelmente muitos deles estavam voltando para o judaísmo, retrocedendo, retornando. E aí, nesse capítulo 2, quem escreveu a carta aos Hebreus já inicia dando um alerta. Por isso, nós vimos no capítulo 1 falando sobre a soberania, o poder de Jesus Cristo, falando o quanto Jesus é superior. E aí no capítulo 2 de hoje ele já inicia, o escritor já inicia falando, por isso, por essa soberania e superioridade de Cristo Jesus, é Ele que está acima, o nome dele é que está acima de todo nome. Por causa disso, é preciso que nós o quê? Prestemos maior atenção ao que nós temos ouvido, a mensagem do Evangelho que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos. Por quê? Porque se a mensagem que foi transmitida por anjos, falando sobre a mensagem da lei do Antigo Testamento, ela provou a sua firmeza, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como que nós que estamos recebendo essa mensagem de tão grande salvação, nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa mensagem? Infelizmente, não vamos escapar se nós negligenciarmos a mensagem de salvação. E é interessante, quando nós vamos para o original grego, essa palavra, como escaparemos, esse escapar é fugir para buscar um lugar seguro. Ou seja, como que nós vamos encontrar um lugar seguro? Como que nós vamos permanecer ali firmes, seguros, se nós negligenciarmos a mensagem da salvação, se nós negligenciarmos a obra que Cristo Jesus realizou? Não tem como. Nós não vamos permanecer seguros, nós não vamos permanecer firmes. O que vai acontecer conosco? Vamos acabar nos desviando, por isso que precisamos o quê? Prestar atenção à mensagem que nós temos ouvido. E essa palavra nós podemos trazer e aplicar para os nossos dias hoje. E é interessante que na continuidade do capítulo 2, se você leu o capítulo, se você não leu, eu encorajo você a ler o capítulo do dia, leia o capítulo 2. Na continuidade desse capítulo vai mostrar a importância de Jesus ter vindo como homem, como ser humano. Para quê? Para ele se tornar como um dos seus irmãos, como nós. E por causa do sofrimento que ele enfrentou, ele foi aperfeiçoado, tá tudo aqui no capítulo 2, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, e agora ele é capaz de nos socorrer. Ele é um sumo sacerdote perfeito. Ou seja, amados, aqui fica claro que o nosso socorro está em Cristo Jesus. Não é na nossa capacidade, na nossa força, mas é por causa do que Cristo Jesus realizou. Ele intervém em nosso favor, ele nos socorre. Quando nós lemos aqui no final do capítulo 2, fala exatamente isso, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Jesus é a fonte de segurança, é a fonte de socorro, é tudo o que nós precisamos, é a fonte de capacitação, é a fonte de vida. É Jesus, e aqui fica muito claro, por isso que o escritor aos Hebreus inicia esse capítulo 2 dizendo: se Jesus é esse sumo sacerdote perfeito, é aquele, a fonte da nossa salvação, do nosso socorro, da nossa vida, como que nós vamos negligenciar isso? Como que nós vamos nos descuidar disso e começar a voltar para a crença anterior? Não podemos, precisamos nos manter firmados naquilo que temos ouvido, na mensagem do Evangelho, da graça de Deus, do poder de Deus, da suficiência de Cristo Jesus. E isso é para nós hoje, amados. Nós não estamos voltando para o judaísmo, mas muitas e muitas vezes nós estamos voltando para princípios elementares e rudimentares desse mundo aqui, para a sabedoria desse mundo aqui. Estamos negligenciando a mensagem do Evangelho, estamos nos descuidando com a mensagem do Evangelho e dando mais atenção à sabedoria desse mundo aqui. Amados, nós precisamos tomar cuidado. Como vamos encontrar um lugar seguro se nós descuidarmos da mensagem genuína? A única fonte de vida é Cristo Jesus. A única fonte de socorro é Cristo Jesus. A única fonte de capacitação é Cristo Jesus. Não é o nosso próprio eu, não é o nosso próprio ego. Essa é uma das coisas que tem se alastrado no meio da igreja, o que a palavra chama de falso conhecimento. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou sobre isso, ele disse: cuidado, Timóteo, porque muitos, agarrando-se, apegando-se ao que é chamado conhecimento, ao que é tido como conhecimento, mas é um conhecimento do mundo, eles se desviaram da fé. Eles abandonaram a fé porque agarraram o que o mundo chama de conhecimento. E isso tem acontecido no nosso meio hoje, amados. Isso tem acontecido. Nós temos visto quantos e quantos têm agarrado o que o mundo chama de conhecimento, algo que exalta o ego humano, a natureza humana, o ser humano como sendo ele capaz, eu consigo, eu posso, eu tenho força. Esse positivismo que o mundo exalta, que as pessoas exaltam, e a igreja muitas vezes tem abraçado isso. Amados, nós precisamos mandar embora isso do nosso meio. Nós precisamos prestar mais atenção ao que temos ouvido a respeito da mensagem do Evangelho. Nós não somos suficientes em nós mesmos. É Cristo Jesus que é suficiente para nós. Nós dependemos todos os dias da capacitação, do poder e da vida que Cristo Jesus depositou em nós. Não é na nossa capacidade. Sabe, amados, nós temos visto essa questão do coach, a psicanálise, tem vindo assim com tudo e tem iludido muitos irmãos. Os irmãos que atuam nessa área, me perdoem, mas todas as mensagens que eu ouço através de pessoas que têm ensinado, que têm estudado a psicanálise, têm se tornado coach, são mensagens que exaltam o ego humano, que dizem: você pode, você consegue, você não, nós não conseguimos nada. Aqui nesse capítulo 2 fica muito claro que aquele que pode nos socorrer, aquele que nos capacita, aquele que nos dá vida, aquele que nos enche de poder é Cristo Jesus, não somos nós, não é o nosso poder, não é a nossa força. E esse tipo de ensino tem inundado a igreja e tem inundado a vida das crianças, pais ensinando as crianças com essa mentalidade: você pode, meu filho, você consegue. Ou seja, tem abandonado a mensagem da suficiência de Cristo Jesus para abraçar aquilo que é falsamente chamado conhecimento. Amados, nós precisamos prestar maior atenção à mensagem do Evangelho. Nós precisamos prestar maior atenção sobre a verdade do Evangelho. Precisamos nos dedicar à palavra de Deus para não sermos enganados com esses falsos ensinos, com aquilo que o mundo chama de conhecimento, mas que não é o conhecimento da verdade. A nossa suficiência está em Cristo, o nosso poder está em Cristo, a nossa capacidade está em Cristo.
O que nossos filhos precisam aprender é que eles podem todas as coisas em Cristo. Esse em Cristo tem sido tirado. E as pessoas dizem, você pode, você consegue. Não, fora de Cristo nós não podemos e não conseguimos nada. A fonte de vida e de capacitação para nós avançarmos todos os dias é Cristo Jesus. É em Cristo que nós podemos ser mansos, pacíficos, pacificadores. É em Cristo que nós podemos desfrutar de paz, alegria, amor. É em Cristo que nós podemos nos manter fiéis, retos, santos, honestos. É em Cristo. Fora de Cristo, a natureza humana está indo de mal a pior. É em Cristo que nós temos socorro, é em Cristo que nós somos livres, é em Cristo que nós somos libertos, é em Cristo. Fora de Cristo nós não somos nada. E isso precisa voltar para a nossa vida, para a nossa família. Amados, eu tenho visto quantas mensagens triunfalistas que tiram Cristo. Não tem triunfo sem Cristo, fora de Cristo. Não tem vitória sem Cristo. Não tem. Nós não conseguimos nada sem Cristo Jesus. Nós não vencemos as tentações pela nossa capacidade. Nós não vencemos os desafios que surgem em nossa vida, situações contrárias que vêm fora de Cristo, sem o poder capacitador que vem de Cristo. Nós não conseguimos. E precisamos exaltar esse poder, essa soberania, esta suficiência de Cristo Jesus. Não somos nós por nós mesmos, pela nossa própria capacidade. Então essa mensagem de Hebreus capítulo 2 serve muito para nós hoje. Precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Muitas vezes nos alimentamos de uma mensagem que só exalta o nosso ego, que as nossas emoções ficam afloradas, mas no dia seguinte a fé acabou, a constância acabou no primeiro problema que surge. A perseverança em confiar em Cristo se vai. Precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Só encontraremos um lugar seguro em Cristo Jesus. Só encontraremos um lugar seguro na grande salvação que há em Cristo Jesus. É Cristo que é suficiente, nós precisamos alimentar isso todos os dias da nossa vida, porque a nossa caminhada é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Precisamos ensinar isso para as crianças. Elas precisam entender que não é na força do braço delas, que não é na capacidade delas, mas é na capacidade de Cristo, que elas são revestidas de poder que vem do alto de Cristo Jesus. As crianças precisam aprender que quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, que elas pensam, elas podem superar isso em Cristo Jesus. Amados, muitas vezes nós temos nos desviado como igreja da mensagem genuína do Evangelho. O poder vem de Cristo, a fonte de vida é de Cristo, a capacitação vem de Cristo. E aí temos visto o que temos visto hoje. Não preciso nem falar muito. Do que adianta o IBGE colocar como números que a população brasileira evangélica tem crescido? O percentual de pessoas que se dizem cristã evangélica tem crescido. Mas cadê a manifestação da vida de Cristo? Cadê a manifestação de homens e mulheres que dependem de Cristo Jesus? Que entenderam que as suas vidas só podem florescer, frutificar em Cristo Jesus. Cadê a manifestação de homens e mulheres que vivem de maneira santa, justa e reta, porque entenderam que para viver de maneira santa, justa e reta, eles dependem da capacitação que vem de Cristo? Cadê a manifestação do poder de Deus através da mansidão, da fidelidade, da honestidade, do domínio próprio? Amados, não temos visto isso. Só temos visto uma fé da boca para fora. Amados, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Nós precisamos perseverar no que a palavra de Deus diz. A força vem de Cristo.
o poder vem de Cristo. E nós acessamos tudo isso e desfrutamos em nossa vida de tudo isso, amados, à medida em que nós nos relacionamos com o Senhor. Temos tempo com o Senhor, como está escrito em 2 Coríntios 3:18. Enquanto contemplamos, enquanto mantemos a comunhão com Deus, Ele mesmo vai nos transformando de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Ou seja, no momento em que estamos ali, tendo comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da sua palavra, Ele mesmo está atuando em nós, o Espírito Santo está atuando em nós, a palavra de Deus está atuando em nós, nos moldando, nos transformando de glória em glória em glória, para que manifestemos dia após dia, cada vez mais, uma vida santa, justa e reta. Que fique nítido, claro, para todos ao nosso redor, que não é pela nossa capacidade, mas é pela capacidade que vem de Deus. Que fique bem claro que é para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Que fique bem claro que é o Senhor quem está fazendo, que é o Senhor Jesus quem atua na nossa vida. Quantas e quantas mensagens cheias do ego, cheio da capacidade humana. Amados, a mensagem de Deus para mim e para você é necessário que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Que eu e você nos apeguemos à verdade do Evangelho, à suficiência de Cristo Jesus. Como está escrito em Provérbios 4:18, a caminhada do justo é como o sol da alvorada que vai brilhando dia após dia, cada vez mais até ser dia perfeito, até o dia em que o Senhor vir nos buscar. A nossa caminhada vai brilhando, mas não é pela nossa própria capacidade, não é pela luz que nós mesmos temos, não. É pela luz que vem de Cristo, é pela capacidade que vem de Cristo. E isso precisa ficar bem nítido, que é o Senhor atuando em nós. É pelo poder do Senhor Jesus, é pela obra que Ele realizou, é pela capacitação que vem dEle, é pela graça dEle, é a graça dEle que é suficiente para nós. Amados, que eu e você, nós nos firmemos na mensagem genuína do Evangelho e não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçamos firmes e fiéis. Que eu e você não demos mais atenção a esses ensinos que são tão inundados com o ego humano, sabe? Precisamos deixar isso de lado. Isso daí é o que o mundo chama de conhecimento. Mas o que a Bíblia nos ensina é que é Cristo Jesus que é a nossa fonte. Cristo é a nossa fonte de vida, Cristo é a nossa fonte de socorro, Cristo é a nossa capacitação, Cristo é o nosso refúgio, Cristo Jesus é o nosso consolo, é Cristo Jesus, é nele, porque tudo vem dele, tudo acontece por meio dele, tudo é para a glória dele. E nós precisamos nos manter firmados nessa mensagem. Cristo Jesus é suficiente para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos que a fonte de vida, que tudo aquilo que nós precisamos encontra-se em Ti. Pai, a nossa capacitação não vem de nós mesmos. Pai, todos esses ensinos que exaltam a capacidade humana, o poder humano, ou até mesmo esses ensinos que simplesmente exaltam a fé na fé, não a fé em Cristo Jesus, mas a fé na minha fé, porque eu tenho fé, eu consigo, porque eu tenho fé, não, é pelo poder do Senhor, é pela capacidade do Senhor, quem faz é o Senhor. Sim, nós precisamos usar da nossa fé, da nossa confiança para receber tudo isso, mas não podemos exaltar a nossa confiança acima do Senhor, acima do seu poder. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Tudo vem de Ti, acontece por meio de Ti, para a sua glória. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos rendamos plenamente ao Senhor, para que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor, para que em tudo a nossa vida manifeste a sua vida, Pai. Senhor, nós fomos chamados para isso, para sermos embaixadores de Cristo Jesus aqui nessa terra, representantes do Senhor aqui nessa terra, e a força e a capacitação para que isso seja possível vem do Senhor, que eu e os meus irmãos alimentemos isso.
dia após dia, alimentando a suficiência em Cristo Jesus, confiando que é o Senhor quem está no comando mesmo da nossa vida, nos rendendo a Ti, sabendo o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dá refrigério, o Senhor é quem nos instrui, o Senhor é quem nos consola, o Senhor é quem nos dá discernimento, o Senhor é quem nos mostra o caminho, que nós possamos crescer em confiança na suficiência do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós queremos permanecer firmes na mensagem do Evangelho, abandonando todo o ensino enganoso que exalta o ego humano. Não queremos isso. Queremos a fonte da vida, que é o Senhor, a fonte do socorro, que é o Senhor Jesus. Queremos nos alimentar com essas verdades e todos os dias, de fé em fé, nós vamos crescendo em confiança. Cristo Jesus é suficiente, fez uma obra completa. Em Ti nós avançamos, por meio da capacitação que vem do Senhor, nós podemos perseverar, podemos avançar, podemos amadurecer, vamos sendo transformados, para que a nossa vida, dia após dia, seja um reflexo da Sua, manifeste a Sua vida, Pai. Que assim seja nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida dos meus irmãos, para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, e nós possamos nos firmar mesmo na mensagem genuína do Evangelho, possamos prestar maior atenção à mensagem do Evangelho, para que jamais nos desviemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.